Graça e paz, meus irmãos, eu espero que vocês se encontrem bem. Graças a Deus estou muito bem. O Senhor tem nos ajudado, tem nos orientado e tem dado graça a cada um de nós. A gente está falando agora sobre a graça, né? E tem sido muito bom ouvir os irmãos e tem sido pregações maravilhosas. No último domingo a Rose falou um pouco sobre o filho pródigo, foi muito bom também. Pastor Moisés falou da ovelha perdida. E segunda-feira o Paulinho em seu devocional trouxe uma ilustração bem legal, uma alegoria muito boa, e eu quero me aproveitar dessa alegoria do Paulo para dar sequência na nossa fala, né? O Paulo, ele mencionando, o Paulinho, né, falou a respeito do pedágio e ele traz a questão de uma pessoa que saiu da sua terra, foi conhecer um outro lugar porque ele chamava a atenção, só que para o retorno precisava pagar o pedágio, e para pagar o pedágio só podia pagar o pedágio com dinheiro daquela terra onde ele morava, só que ele saiu sem dinheiro nenhum. Então houve a necessidade do pagamento, na verdade, desse pedágio com dinheiro local. E na história que ele contou, teve uma pessoa que foi lá e fez o pagamento para todo mundo, entregou o ticket do pedágio. E aí a gente, usando essa mesma alegoria, a gente pode perceber que esse pagamento foi feito, né, pelo nosso Deus em favor das nossas vidas. Para quê? Para que a gente pudesse ter acesso novamente. E aí isso me remete a alguns pontos, e eu quero trazer para os irmãos a respeito do filho pródigo. O filho pródigo saiu da sua casa carregando toda a sua herança, tudo aquilo que ele tinha direito. Ele pediu ao pai, o pai falou, tá bom, pode levar, e deu para o seu filho levou seu dinheiro, foi para casa, foi para a cidade, gastou todo o dinheiro, de todas as sortes de forma possíveis e imagináveis, com prostituição, com coisas que não convinham, e perdeu todo o dinheiro que tinha. E em determinado momento da vida ele percebeu que ele estava passando fome, passando necessidade, e ele lembrou que os funcionários do seu pai, ele tinha uma vida muito melhor do que a dele. E ele falou, poxa, vou voltar de novo pro meu pai, vou trabalhar pro meu pai, é muito mais vantagem, achando que seu pai poderia o aceitar de volta como empregado. E quando ele retorna para sua casa, ele é recebido pelo pai de braços abertos, e o pai falando para ele, olha filho, você é importante para mim, graças a Deus que você voltou, você estava morto e agora reviveu. E fez uma festa e comemorou com ele. E uma coisa importante o pai sempre está disposto a nos receber de volta. E nessa alegoria que o Paulo fez, ele traz a questão de um pagamento para que pudesse voltar, para que pudesse retornar à sua cidade natal, à sua cidade de origem. E esse pagamento, ele se dá na moeda local. E esse pagamento, ele se dá através de um preço estipulado e pago. Tinha um pastor conhecido meu chamado Pastor Silvio, coincidentemente, chamávamos ele de Silvão, ele era um grandão, e ele falava o seguinte, a nossa salvação custou o preço do sangue de um homem inocente. Então, meus queridos irmãos, nesta manhã eu quero trazer para vocês que a nossa salvação, ela não foi de graça, ela teve o preço do sangue de um homem inocente. Mas para nós, ele nos deu de graça. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos nos encontrar diante dele, para que a gente pudesse passar de volta nesse pedágio e chegar de novo na cidade natal, chegar de novo aos braços de Deus, chegar de novo lá onde o Senhor tem reservado para nós. Mas para isso teve que ter um pagamento, e esse pagamento foi feito na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Estávamos perdidos, sem esperança, desgarrado como aquela ovelhinha que se perdeu e o seu pastor foi atrás dela. Ele veio ao nosso encontro, ele nos buscou, ele nos resgatou, ele nos trouxe vida novamente para nós que estávamos perdidos. Ele pagou o preço e falou, agora você pode passar. E o legal é que ele fala que ele é a porta.
Ele fala assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá, encontrará pastagem, terá liberdade, será livre, poderá passar, terá paz no seu coração, terá alegria. E essa graça de Deus, que é esse favor imerecido, Ele traz para nós isso, essa possibilidade de nós podermos voltar para o nosso Deus, de nós estarmos com Ele, de nós congregarmos com Ele, de nós comungarmos com Ele, de estarmos juntos, de ter relacionamento. É isso que o Senhor tem nos chamado. Nesse dia, meus queridos irmãos, eu falo para vocês, vamos desfrutar dessa graça. O filho pródigo estava perdido, achando que para ele já não tinha mais alternativa nenhuma, mas o pai estava esperando ele de braços abertos e falou: filho, pode vir, você está na sua casa, você está na sua casa. Muitas vezes nós estávamos perdidos e angustiados, entristecidos, sem saber para onde ir. E o Senhor disse para mim e para você nesse dia: olha, volta, pode voltar para casa, que aqui você tem espaço, o lugar está aqui guardado. Amém? Deus abençoe vocês, tenham um excelente dia e Deus os abençoe em nome de Jesus. Beijo grande, tchau, tchau.